Agora confira comigo na Bíblia. Primeiro, consagrar pessoas desqualificadas. Você já viu isso? Já viu ou não já viu? Mas o que é que a Bíblia diz em Timóteo? Quais são as qualificações do diácono, do pastor? Primeiro erro: consagrar pessoas desqualificadas. Não pode. Segundo erro: exaltar a figura de pastor a uma posição de senhor da igreja. Pastor não é senhor da igreja, pastor é servo da igreja. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, ou melhor, 1 Coríntios. Terceiro, desprezar o modelo bíblico da disciplina. Não disciplinar os membros faltosos conforme a Bíblia ensina. Indo contra princípios bíblicos que diz, tem que disciplinar desse jeito. Não, mas não pode fazer isso, porque vai ofender, vão botar na justiça, vão fazer isso. Você ama mais a Deus ou aos homens? Você ama mais a sua vida ou a Deus? Quarto, introduzir teatros, danças e entretenimento dentro das igrejas. Martinho Lutero, com a reforma protestante, ele entendeu que os teatros tinham que sair das igrejas. E quando ele fundou a igreja protestante, ele tirou o teatro. Aí as igrejas estão colocando teatro dentro das igrejas, colocando danças, colocando entretenimento dentro das igrejas. Mas a Bíblia ensina quais são os modelos, os elementos de um culto: doutrina, a palavra, louvores, oração, exortação. É isso que tem, exercício dos dons espirituais. A Bíblia não diz, Paulo não diz, olha irmãos, se reúnam e dançam desse jeito, façam determinados teatros desse jeito, façam entretenimento desse jeito. Paulo não fala isso. A Bíblia não ensina isso. Os elementos do culto estão claros na Bíblia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Lá em Colossenses, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Louvor, palavra. É isso, são esses os elementos do culto. São esses os elementos do culto. Sexto. Quinto, na verdade, né? Priorizar o ensino de regras de homens, desprezando o ensino das doutrinas cristãs. Doutrinas cristãs como doutrina do pecado, doutrina da justificação pela fé, doutrina da santificação, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Bíblia, doutrina da igreja. Onde é que estão essas doutrinas sendo ensinadas? Mas regras, use e costume, não corte isso, não faça isso, não coloque isso, não tire isso. Aí tem. Mas ensino bíblico, doutrinas bíblicas que foram ensinadas na palavra de Deus, aí não tem prioridade. Sexto, viver sobrecarregando os crentes com festas, trabalhos carnais e contribuições, dizendo que é para a glória de Deus. Passa o tempo todo ocupado, carregando, fazendo isso, planejando. Não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não faz nada. A ocupação é só isso. Sétimo, opressão pastoral sobre aqueles que se opõem. Só precisa se levantar contra. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Se levante contra. Se oponha. Se oponha, diga que é errado. Diga que está contra a Bíblia. Diga que não é certo. Para você começar a ser perseguido, levar indireta do púlpito e todo tipo de coisa. Meu irmão, eu não estou inventando isso não. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Oitavo, enriquecimento dos pastores às custas da igreja.
Quantos pastores ricos enriqueceram as custas da igreja? Eu já vi. Chegou com um carrinho simples, já trocou com um carrinho bom. Eu já vi isso. O principal pastor presidente tem carro de mais de R$1 milhão. Irmão, você deveria se escandalizar com isso. Paulo era pobre. Paulo era pobre. Dinheiro da igreja é para aplicar no reino de Deus. Os filhos de crente estudando em escola simples, pública, não tendo nem roupa direito, e os filhos deles estudando nas melhores escolas particulares. Tem filhos que estudam até fora do país. Nono, falta de disciplina para pastores que cometeram pecados graves. Você nunca viu isso? Pastores que cometeram adultério, roubos, corrupção, todo tipo de coisa, deixaram de ser pastores? Não. Só muda de lugar. Isso é verdade ou não é? O problema não é local, é institucional. É a cultura da denominação que age assim. Em todo lugar. E os cultos festivos? A festa não é para Deus. Se concentram numa personalidade. É o culto do pastor. Culto em homenagem a fulano, em comemoração. Só que usa uma palavra bonita, em ações de graça pela vida de fulano. Onde é que está na Bíblia, irmão? A igreja se reunindo para comemorar a vida de alguém. Onde é que isso está na Bíblia? O centro do culto é Deus, é Cristo. Não são pessoas, é versículos para a pessoa, hinos para a pessoa, presentes para a pessoa. Quem já viu isso no meio do culto? Meu Deus, idolatria, palavras de exaltação, bajulação. E a pregação da palavra, vamos reduzir um pouquinho aqui. Reduzir um pouquinho. Já tinha só, era 15 minutos. Vamos deixar só 10? Vamos deixar só 10 minutos. A honra vai para o homenageado. E o culto que deveria ser para Deus, glorifica pessoas. Glorifica pessoas. Paulo falou isso. E eu digo isso. Na época que a gente estava passando por um problema, um pastor conhecido, ele estava nos ajudando muito. Ele vinha até aqui no dia que a gente foi apresentado como dirigente da igreja. Ele não veio porque botaram pressão nele. Se você for, você vai sofrer as consequências. O problema, irmãos, não é local, é global. Quando uma igreja ela não usa princípios bíblicos para tratar as coisas da forma bíblica, dá nisso. Ah, mas está tudo em paz. Está tudo em paz agora. Tá, porque ninguém se levanta contra. Ninguém fala nada. Mas apareça um corajoso e comece a falar, e vai surgir todo tipo de rebuliço, vai fechar até congregação, como aconteceu. Não é brincadeira, não. A gente tem que abrir os olhos para a verdade.
Você vai amar a Bíblia, a Deus, ou você vai amar a sua igreja? O que é que você vai amar? Porque Deus lá do céu, Ele está vendo. A sua lealdade está sendo a Deus ou a sua igreja? Está aqui. Está aqui. Eu estava meditando há um tempo nesse texto e senti um forte desejo de trazer uma palavra em cima desse momento aí em que o apóstolo Paulo se despede dos pastores de Éfeso. E Deus, Ele confirmou essa palavra. Um dia eu acordei cedinho, 5 da manhã, e tudo que eu fazia era pensar nas passagens desse momento aí, em que Paulo está se despedindo. Paulo sabia que não veria mais aqueles irmãos. E ele sabia também que os irmãos não veriam mais ele. Ali era uma despedida. Uma despedida. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração, sobre a despedida de um crente fiel. A despedida de um crente fiel. Se hoje você fosse se despedir de seus amigos, colegas e vizinhos, se você fosse se despedir dos seus irmãos em Cristo, da sua família, quais seriam suas últimas palavras? Quais seriam suas últimas palavras para essas pessoas? Caso você soubesse que estaria perto de partir, assim como Paulo sabia aqui, e mais à frente ele falou isso a Timóteo: Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que estava perto de partir desta vida. Nós não sabemos o dia, nem a hora em que iremos partir daqui. Mas se você soubesse, quais seriam suas últimas palavras para as pessoas que estão à sua volta? Quais seriam seus últimos conselhos para os seus amigos, filhos, irmãos, pais? O que você faria para ajudar essas pessoas até depois da sua morte? Até depois da sua morte. Porque Paulo pensou nisso. Paulo pensou nisso. Ele se preocupou até depois da sua morte. O apóstolo Pedro também se preocupou com isso. Pedro disse: eu quero lembrar vocês agora, e eu quero garantir também que vocês se lembrem dessas palavras até depois da minha morte. Até depois da minha morte. Então, quais seriam suas palavras? Quais seriam suas atitudes? Se você soubesse que estava próximo de partir, o que você faria para ajudar as pessoas agora e depois da sua partida? Ao se despedir das pessoas,
Você poderia se usar como exemplo, um exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na santidade, como Paulo disse a Timóteo. Seja um exemplo, Timóteo. Você teria autoridade para usar a sua vida como um padrão para ser seguido? Dizer para as pessoas: olhem para mim, viva a vida de vocês como eu vivi, seja um crente como eu fui. Você teria essa autoridade de se usar como exemplo a ser seguido? Exemplo na palavra, exemplo na fé, exemplo no comportamento, exemplo no amor. Porque Paulo fez isso aqui, nessa passagem em Atos 20. Ele se usou como exemplo para os pastores da cidade de Éfeso. Paulo, ele quase não cita textos da Bíblia na hora que ele está falando com os pastores de Éfeso. Ele só cita um texto uma vez, mas ele usa princípios bíblicos em tudo que ele estava falando, como se tudo aquilo que ele dissesse ou fizesse já estivesse moldado pela verdade do Evangelho, de forma bem espontânea, de forma bem natural. Ele falava as verdades bíblicas sem precisar citar textos bíblicos. Eu quero levar você a refletir sobre isso, da mesma forma que Deus me despertou para refletir sobre isso. O que você faria se você estivesse perto de partir? Que exemplo você teria para os outros? Que palavras você poderia dar a seus filhos, a seu esposo, a sua esposa, a seus pais, a seus amigos, a seus irmãos em Cristo, irmãos da igreja, aos seus vizinhos? O que você diria? Existem crentes que estão cheios de culpas e arrependimentos, mas Paulo estava cheio de lições para dar, cheios de lições. Ele não estava cheio de culpa, ele não estava cheio de arrependimento, ele estava cheio de conselhos profundos e cheios de autoridade, palavras que edificam. Paulo tinha um exemplo. Vocês sabem como me comportei, disse Paulo, tendo vivido para agradar a Deus e servir aos outros. E você, como tem vivido a sua vida? De forma altruísta ou egoísta? De forma humilde ou orgulhosa? De forma amorosa ou indiferente, sem pensar nos outros? Você procura servir ou você quer ser superior aos outros? Você vive de forma espiritual ou de forma carnal? Você está com os olhos fitados no céu ou aqui na terra? Você está buscando avançar na fé ou já estacionou há muito tempo? Como você tem vivido sua vida cristã? Como você tem vivido sua vida cristã? Eu não estou perguntando se as pessoas estão aprovando você. Eu quero saber se você está vivendo o Evangelho, se você não está se moldando ao estilo do mundo. Eu quero saber se você está perdendo a sua vida para depois ganhá-la. Eu quero saber se você é diferente,
se você vive a realidade do Evangelho e não uma religião que se conforma aos padrões de religiões criadas por homens. Religiões com suas regras, com sua forma de cultuar, com suas crendices, mas que estão longe do Evangelho de Cristo. Estão longe do Evangelho de Cristo. Eu quero saber se você é realmente odiado pelo mundo. Ei, você é realmente odiado pelo mundo? O mundo te odeia, como a palavra de Deus diz que o mundo iria odiar quem é discípulo de Jesus? Eu quero saber se você, quando é desprezado, está sendo desprezado por causa do Evangelho. Eu quero saber se você sofre como um cristão ou está sofrendo como um mundano. Eu quero saber se você é amigo de Deus, se você é aquele que se santifica cada dia mais e se limpa cada dia mais. Eu quero saber se você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber se você conheceu ao Senhor e continua conhecendo ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero saber se você está chegando, está caminhando à estatura de varão perfeito. Eu quero saber se você é aquele que, ao invés de recuar, está avançando. Se você está esmurrando o seu corpo e está sujeitando ele à vontade de Cristo. Eu quero saber se você é aquele que não está medindo esforços para gastar e se desgastar por causa de Cristo. Você é um exemplo mesmo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido? Você é um exemplo mesmo para os seus amigos, para os irmãos em Cristo? Você pode ensinar os outros com as suas palavras e com o seu comportamento? Ou está vivendo uma vida só para servir aos seus próprios interesses? Paulo tinha o que ensinar antes da sua partida. Se você fosse partir esta semana, se a sua morte estivesse próxima agora, se não existisse mais tempo de você mudar as coisas, Paulo tinha o que ensinar antes da sua partida e deixou um grande legado para os cristãos da sua época, de épocas posteriores e até para nós. Há mais de 2000 anos, cerca de 2000 anos. E você? Se você fosse se despedir hoje de alguém, o que você deixaria para as pessoas à sua volta? E o mais importante, o que você levaria para a eternidade? Obras de madeira, feno e palha, ou obras de prata, ouro e pedras preciosas? As suas obras seriam provadas pelo fogo do juízo de Cristo, lá no tribunal de Cristo. Elas iriam permanecer ou iriam ser queimadas? Aqui em Atos 20, a partir do versículo 17, nós percebemos que Paulo apressou a sua ida até Jerusalém, não querendo gastar tempo na Ásia, porque desejava participar do dia de Pentecostes. Por isso, como era mais rápido, Paulo partiu de navio até chegar em Mileto, na cidade de Mileto, que ficava depois de Éfeso.
Mas Paulo precisava se despedir dos pastores de Éfeso. E ele manda chamar, lá de Mileto, manda chamar os pastores, anciãos aí, são pastores. E hoje nós iremos aprender com essa despedida de Paulo. Que tipo de crente ele era? E que tipo de crente eu e você devemos ser? Se o Espírito Santo trabalhar no seu coração e no meu, nós iremos nos envergonhar. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo era um servo humilde, sofredor e perseverante. Veja aí, de Mileto mandou chamar a Éfeso os anciãos da igreja. Próximo. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, olha o que Paulo disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Vocês sabem, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha aí o exemplo de Paulo. Paulo sabia que ninguém poderia acusá-lo de escandalizar o Evangelho. Ninguém poderia apontar o dedo para ele. Assim como Jesus sabia que ninguém poderia lhe apontar algum pecado. Jesus disse: quem dentre vós me convence de pecado? É assim que todo crente deveria viver, meus amados irmãos, para servir de exemplo aos outros. E o interessante é que Paulo aqui, ele se mostra como um exemplo de servo, servindo ao Senhor. E no original aí, servo é escravo, aquele que está totalmente sujeito a Deus, aquele que é obediente a Deus e está disposto a fazer a vontade de Deus. Escrevendo aos Coríntios, ele disse que também era servo da igreja, estava para servir a igreja, não do mesmo modo que ele servia a Deus, porque nós temos que lembrar que o pastor, ele não é escravo da igreja, porque a igreja não é senhora do pastor. O pastor, ele serve a igreja porque Cristo mandou ele servir a igreja com o objetivo de apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por meio da palavra, o pastor auxilia na santificação da igreja, falando a palavra, ensinando a palavra, repreendendo, corrigindo por meio da palavra. Nós devemos servir a Deus de todo o coração e servir aos outros, mas além disso, o nosso serviço deve ser com humildade. Às vezes queremos reconhecimento, às vezes não aceitamos ser corrigidos, às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. E um serviço com humildade, você tem que saber, é um serviço com lágrimas.
É um serviço com lágrimas, como Paulo diz aí, com muitas lágrimas. Porque não iremos buscar posição, vanglória, não seremos egoístas, mas assumiremos a posição de servo, e isso requer humilhação. O reconhecimento de que somos vasos de barro. Os vasos de barro, como eu já expliquei aqui, naquela época eram utilizados às vezes para colocar coisas valiosas, como documentos, joias e tudo mais, mas também eram utilizados como lixeira ou penico, para colocar os dejetos humanos. E Paulo diz que nós, que temos o Evangelho guardado em nós, nós somos vasos de barro. Triste daquele que não se vê assim, que não tem a sensibilidade para sentir que é um vaso de barro. Às vezes fala da boca para fora, mas não se sente assim. Não se sente assim. Em segundo lugar, Paulo era um pregador e um ensinador por excelência. Veja o próximo versículo. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O que Paulo está dizendo aí? Que ele não deixou de ensinar nada, de pregar nada. Ele ensinou tudo que era útil para a igreja, tanto no particular quanto publicamente. Hoje, na maioria das igrejas, nas redes sociais, nos livros publicados, a maioria dos livros, congressos, cursos teológicos, muitos dos que querem falar de Bíblia, seja pastor, pregador, escritor ou influencer, boa parte deles só pregam ou ensinam aquilo que é conveniente, aquilo que faz com que eles sejam amados, queridos pelo público, queridos pelas pessoas. Porém, Paulo diz que não deixou de ensinar aquilo que era útil. Está aí ele dizendo isso. Eu não deixei de ensinar vocês, não deixei, não temendo as perseguições, porque ele ensinava até publicamente para pessoas que não eram crentes escutar o ensino dele. Hoje em dia, vocês podem pesquisar. Hoje em dia, assuntos como paternidade controlada. Quem é que prega mais sobre isso? Que a paternidade controlada é algo antibíblico. Que o casal que não quer ter filhos, ele está pecando. Que o casal que faz de tudo para evitar ter filhos, está pecando. Quem é que prega isso hoje? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Encontram argumentos de toda forma e traz para a igreja dizendo que pode evitar, não tem problema, hoje o mundo está desse jeito, hoje não sei o que, condição financeira, não sei o que, e sai inventando um monte de desculpas e um monte de argumentos. Se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, por que eu devo evitar uma herança? Interessante que se Deus te prometesse uma casa e um carro, você não evitaria, não é?
Se Deus te prometesse um bom emprego, você não evitaria. Mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Aí porque você tem alguma dor de cabeça, tem algum sofrimento, aí você começa a desprezar a herança do Senhor. Muitos não pregam também sobre o papel da mulher na igreja. Pastorado feminino, por exemplo. Muitas igrejas aceitam hoje. E isso é antibíblico. Mulher não pode ser pastora. Mulher ensinar a igreja como mestre, não pode. Não pode. A posição de mestre é do homem, não é da mulher. Paulo disse: eu não permito que a mulher ensine a igreja. Eu já vi mulheres dando aulas de escola bíblica para homens. Mas isso não é bíblico. Isso vai contra princípios bíblicos. Mas quem é que ensina isso hoje? Quem é que tem coragem de falar para um público bem grande sobre isso? Para sair de lá sendo odiado, taxado de preconceituoso, de machista, seja lá o que for. Mas Paulo, ele falava tudo. Você tem que examinar as escrituras, analisar os princípios bíblicos e aplicar os princípios bíblicos de acordo com a necessidade da época, de acordo com a urgência da época. Os seres humanos, eles sempre vão criar novas formas de pecar. Sempre vão criar novas formas de pecar. E os ensinadores da palavra de Deus têm que estarem atentos para corrigir, para repreender, para ensinar a verdade. O papel da mulher no lar cristão. Mulheres de carreira. Quem prega isso hoje? As mulheres deixando a casa para ir ter uma profissão, uma carreira, abandona a casa, o marido e os filhos. Quantas mulheres deixam os filhos sendo criados por babá, por vizinho ou por alguém da família? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser uma boa esposa, uma boa dona de casa e uma boa mãe. Está lá em Tito. Está lá em Tito que esse é o papel da mulher. Eu não estou dizendo que a mulher não possa de alguma forma ajudar o marido, mas desde que isso não atrapalhe sua missão de mãe, de dona de casa e de boa esposa. É isso que a Bíblia ensina. Agora, quem é que ensina isso hoje? O crente, a psicologia e as drogas lícitas. Porque é isso que a psiquiatria faz. Prescrever drogas que são permitidas, mas que viciam as pessoas. Drogas que não curam ninguém. Quem fala de depressão e ansiedade à luz da palavra de Deus? Quem é que ensina isso hoje? Sabe o que é que os pregadores e ensinadores fazem? Trazem os ensinos dos sábios deste mundo, dos psicólogos. A psicologia, ela tem base ateísta. Aí traz esses ensinos para dentro da igreja e começa a ensinar coisas que são contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus diz para você não viver ansioso. Aí diz: não, se for uma doença não tem problema, porque é doença. Mas a palavra de Deus não diz para não andar ansioso? A palavra de Deus não diz que se você estiver ansioso, você revela falta de fé? Não é isso que a palavra de Deus diz? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Pedro também disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê?
Porque Ele tem cuidado de vós. Então, se você está ansioso, é porque não crê que Ele está cuidando de vocês. Jesus, falando sobre a ansiedade, Ele diz: por que estáis ansiosos, homens de pequena fé? É isso que a palavra de Deus ensina. Que a ansiedade, que a depressão está associada à fé que está falhando. Mas quem ensina isso hoje? Quem é que tem coragem de ser odiado por ensinar isso? De ser cancelado? Namoro cristão. Hoje o jovem pode namorar de todo jeito. Mas onde é que a Bíblia aprova isso? Jovens se agarrando, se beijando, provando do corpo do outro como se fosse casado. É pecado, é prostituição. Mas não ensinam isso hoje, porque isso entrou dentro das igrejas e está sendo visto como algo normal. Assuntos como esses ou são deixados de lado, ninguém fala, diz deixa para lá para não incomodar ninguém, porque Martinho Lutero ele disse o quê? A paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Hoje o que estão dizendo dentro das igrejas é a verdade se possível, mas a paz a qualquer custo. É isso que eles fazem. Não vamos mexer nisso não, porque se for falar isso, as pessoas vão ficar com raiva, vai ficar isso, vai causar divisão. Mas a palavra de Deus ensina diferente. Que no que depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. Mas no que não depende de você, se você estiver defendendo princípios cristãos, se você estiver pregando a verdade, ensinando a verdade às pessoas, e as pessoas se ofendem de você, contra você, aí o que é que você vai fazer? Você vai deixar de pregar a verdade para deixar as pessoas bem? É isso que você vai fazer? Paulo era um pregador por excelência. Um pregador por excelência. Paulo era um evangelista dedicado. Veja o próximo versículo. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer de pregar o evangelho para os pecadores, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E foi isso que Paulo disse: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lá em João 3 diz que Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Então nós não podemos deixar de pregar o evangelho para os perdidos. O médico Jesus veio para curar os doentes, e conforme Paulo disse aqui, a salvação é obtida pela fé em Jesus, que produz o verdadeiro arrependimento. Uma pessoa que não se arrepende, arrependimento aí é mudança de vida, é mudança total de vida, é conversão. Uma pessoa que realmente tem uma fé verdadeira, essa pessoa muda de vida, ela muda o comportamento, muda a forma de falar. Ela tem desejo por Deus, tem desejo pela palavra de Deus, ela busca a Deus cada vez mais. Também, Paulo era um obreiro corajoso. Veja o 22 e 23. E agora, olha o que Paulo diz: e agora, eis que
ligado eu pelo Espírito aí, eu creio que é o Espírito Santo, o tradutor colocou com E minúsculo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Agora olha o que o Espírito Santo tinha revelado para ele, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aleluia! É isso que me espera. Glória a Deus! É isso que está me esperando lá em Jerusalém. O Espírito Santo vem me revelando a cada cidade que eu ando, vem dizendo: Paulo, lá em Jerusalém, saiba que você vai ser preso, você vai passar por tribulações, saiba disso. Por isso que ele era um obreiro corajoso, porque ele não fugiu, ele não adiou. Assim como Jesus, que sabia que quando fosse entregue aos romanos, ele seria zombado, insultado, cuspido, açoitado e morto, Paulo sabia o que lhe esperava lá em Jerusalém. E ele não foi covarde, ele encarou o que Deus queria para ele. Ele acelerou as coisas. Ele acelerou. A Bíblia diz que ele se apressou para chegar em Jerusalém, porque queria chegar para o dia de Pentecostes. Ele poderia muito bem usar uma desculpa para adiar o sofrimento, mas ele não fez isso. Ele estava disposto a entregar a sua vida. E quando diz ligado pelo Espírito, Paulo estava declarando que não era o diabo, mas o próprio Espírito Santo que o estava levando ao sofrimento. Assim como a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era o Espírito Santo que estava levando Paulo a Jerusalém. Era o Espírito Santo que estava impulsionando ele, dando coragem a ele, para ele suportar os sofrimentos que estavam esperando ele. E você? E você? Olhe para cá, você. Não se distraia. Lucas. E você? Quando você está vivendo um momento difícil, quem o colocou lá? Quem te colocou nesse momento difícil? Acha mesmo que não foi Deus? Você acha mesmo? Se você padecer como cristão, você será feliz. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu. Ele não nos deu. A Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Um espírito poderoso para enfrentar as tribulações sem desistir, perseverando, para suportarmos as injúrias e as reprovações por causa de Cristo. Você é mesmo corajoso ou tem medo de defender sua fé? Tem medo de encarar os problemas? Quando as lutas vêm, você desiste por qualquer coisa e logo começa a pecar, murmurar e falar todo tipo de coisa. Paulo sabia que seria preso e ele sabia também que iria morrer, mas ele não recuou. Jesus também sabia, ele não recuou. Todo servo de Deus na história da igreja sabia o que lhe esperava, mas não recuava. Não recuava. Paulo era corajoso. E mais ainda, ele era uma luz que brilhava
para a glória de Deus. Deus, aleluia. Veja o versículo 24. Mas de nada faço questão. Eu não faço questão de nada. Tem gente que faz questão de uma sandália que torou. Tem gente que faz questão da luz que faltou na casa, ou de uma carne que está faltando, de um salário que atrasou, de alguém que pisou no seu calo. Paulo diz: de nada eu faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Pela vida ou pela morte, Deus deve ser glorificado em nós. Aleluia. Tem gente que diz: não, Deus, seja glorificado só pela vida, mas pela morte não. E até na vida a pessoa não quer glorificar Deus porque não quer sofrer, não quer ser envergonhado, não quer ser humilhado. Sabe por que você não quer ser humilhado e ser envergonhado? Porque você ama a si mesmo. A base da maioria dos sofrimentos emocionais, incluindo ansiedade e depressão, é amor próprio. Eu já preguei sobre isso aqui e provei na Bíblia. A psicologia diz que você tem que amar a si mesmo para você vencer a ansiedade e depressão. A Bíblia diz que você não deve amar a si mesmo. Porque se você ama a si mesmo, você vai fazer de tudo para satisfazer a sua vontade, para que as coisas saiam do seu jeito. Lá em Timóteo, Paulo diz que os dias trabalhosos, os tempos difíceis que a igreja enfrentaria, eles seriam marcados por pessoas amantes de si mesmo. Os homens serão amantes de si mesmo. Paulo diz isso. Pela vida ou pela morte, Deus deve ser glorificado no seu corpo. Paulo disse isso. Hoje e sempre, a partir de hoje, Cristo Jesus vai ser glorificado no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Tem gente que acha que isso é só coisa da Bíblia. Só os personagens bíblicos que devem viver isso. Você não está disposto a morrer por Cristo? E qualquer coisa à nossa volta só terá valor. Só terá valor. Só terá valor se for usada para a glória de Deus. Bens materiais, talentos, tempo, esforços, tudo isso só vale se servir para a glória de Deus. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, você pode ser a pessoa que tem mais tempo para fazer as coisas, você pode ser a pessoa mais forte, mais bela, mais popular. Se o que você faz não é para a glória de Deus, não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada. O seu dom, os seus talentos, os seus recursos, o seu tempo, o seu esforço, se não for para a glória de Deus, não vale de nada. Até a sua própria vida. Se a sua vida não serve para glorificar a Deus, não vale de nada. Paulo diz: ó, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ela não é preciosa para mim. Em nada tenho minha vida por preciosa. Aí Paulo completa e diz: a não ser que cumpra com alegria
a carreira, a minha carreira e o ministério que eu recebi de Jesus, aí minha vida vai ser preciosa, aí minha vida vai ter valor. Se eu cumprir com alegria a minha carreira, a corrida cristã, o ministério que Deus colocou na minha vida, se eu fizer isso, a minha vida vai ser preciosa. Mas se não servir para glorificar a Deus, não vale de nada. Não vale de nada. Nós não devemos amar a nossa vida. Não ame a sua vida. Não ame a sua vida. Nem amar nossos familiares mais do que a Jesus. Existem muitas pessoas abandonando a Cristo por causa de pessoas, por causa de pais, por causa de mães, por causa de namorado, amigo. Pessoas abandonando a Cristo por causa de outras pessoas. Nós não devemos amar ocupações, cargos, projetos, coisas terrenas, prazeres. Não. Não. A piedade não é fonte de lucro. O evangelho não é dado a você para você enriquecer materialmente. Não é dado a você para você satisfazer os seus prazeres e desejos egoístas. O evangelho é para você receber a maior de todas as riquezas, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É para isso que serve o evangelho. E sua vida deve servir para glorificar a Deus. A sua vida está glorificando a Deus? Se você fosse despedir das pessoas que você ama hoje, você se usaria como exemplo? Ou você diria, não, imite o irmão ali ou a irmã lá, não imite a mim não. Não imite a mim não. Paulo era um obreiro aprovado. Veja os versículos 25 ao 27. E agora, eis que eu sei, olha aí o texto que a gente leu, que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Vocês não irão me ver mais. Veja o próximo. Portanto, no dia de hoje, eu vos protesto que estou limpo do sangue de vocês. Se eu prego a verdade, eu posso ser odiado. As pessoas podem não se converter, mas eu estou limpo do sangue delas. Porque nunca, mais uma vez ele repete, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus para vocês eu ensinei. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo tinha certeza que sua missão naquela região havia acabado, e os irmãos nunca mais veriam o seu rosto. Agora, baseado na verdade de que nunca deixou de pregar toda a verdade de Deus, sem omitir nada, sem distorcer nada, Paulo saboreia a vitória da consciência limpa. Está com a consciência limpa, de não ter de que se envergonhar diante de Deus, pois manejou bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Quantos hoje têm suas mãos sujas? Quantos pais têm suas mãos sujas? Quantos pais? Você, pai, você, mãe, que ao invés de entregar seus filhos a Deus, estão entregando seus filhos ao diabo. Não os admoestando na doutrina do Senhor. Não estão ensinando seus filhos ao deitar e ao levantar, como manda a palavra de Deus.
não estão instruindo seu filho pelo caminho, como manda a palavra de Deus, nem muito menos estão servindo de referência para os filhos. O pai e a mãe devem ser uma referência para os filhos. Por isso que nós não temos salinha aqui, porque as crianças devem aprender com os mais velhos, principalmente com seus pais, olhando para os pais e vendo como é que eles cultuam a Deus. Era assim que os judeus faziam na sinagoga: o filho pequeno do lado observando o pai, como o pai cultuava a Deus, para aprender com o exemplo, e não aprender com tias que às vezes não sabem nem o que é ser mãe. Às vezes você nem conhece a vida íntima dela. Tias que não têm a mesma autoridade que o pai para ensinar o filho, para disciplinar o filho. Eu já vi pai dando nome bíblico ao filho, mas é mundano, imoral e nunca vai na igreja. Eu já vi pais crentes deixavam seus filhos com a babá e mandavam sempre seus filhos à igreja, e achavam que estavam entregando seus filhos a Deus. Não estavam. Porque a forma de você entregar seus filhos a Deus é você ser usado como instrumento para os seus filhos. É você disciplinar os seus filhos. É você sentar e ensinar ao seu filho. É você corrigir. A palavra admoestar o filho na disciplina, na doutrina do Senhor, é disciplinar ele mesmo. É disciplinar o filho, ensinando a palavra de Deus a ele. Aí deixa o filho assistir o que quer na televisão, andar com quem quer, mexer em redes sociais de todo jeito. Aí o diabo vai entrando na mente da criança. Aí lá na frente a criança está perturbada, com um monte de transtorno. Aí vai dizer: o que foi que aconteceu? Por que Deus fez meu filho nascer assim? Negligência. Quantos pais têm sangue nas mãos? Paulo também era um pastor que protege o rebanho. Veja a partir do versículo 28. O pastor, ele deve proteger o rebanho. Olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo aí são pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de quem? De Deus. Deus resgatou essa igreja como? Com o seu sangue, na pessoa de seu Filho Jesus, que é o Deus Filho. Próximo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Dentro da igreja, lobos que vão devorar as ovelhas, que vão matar a fé das pessoas. Próximo. E que de entre vós mesmo, do meio de vocês, pastores, Paulo dizendo isso, ó, de entre vós mesmos, de entre vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo deu uma instrução parecida a Timóteo. Ele disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, revelando que para cuidar bem do rebanho, o pastor deve primeiramente cuidar de si mesmo, da sua vida espiritual. Depois, ele se dedica à palavra de Deus e se levanta como um defensor do Evangelho. O problema é que eles não estão se levantando como defensores do Evangelho.
Não estão. Defendem as regras da igreja, os usos e costumes. Aí defende. Prega contra barba, que é uma maravilha. Usa até textos bíblicos. Mas pregar a doutrina bíblica, aí a gente não vê não. Aí a gente não vê não. Agora, como o pastor não é dono do rebanho e foi constituído como supervisor da igreja pelo Espírito Santo, ele vai prestar contas diante de Deus. E por isso os membros têm que colaborar também. A Bíblia diz para que ele não faça gemendo o trabalho dele. Ele foi constituído por Deus para cuidar de você, e vocês têm que cooperar para que ele não sofra mais do que deveria. Os crentes devem se submeter a todo pastor compromissado. Não é qualquer pastor. Se o pastor não se submete à Bíblia, não se submeta a ele. Não se submeta a ele. Só se submeta a um pastor se ele for submisso às Escrituras. Quem disse isso? Pastor John MacArthur, que faleceu recentemente. Que você só deve se submeter a um pastor se ele for submisso às Escrituras. Não é tão difícil, irmãos, proteger a igreja do perigo de fora. Preste atenção aqui. O mais difícil é proteger a igreja dos ataques de dentro. Foi isso que Paulo disse. No meio de vocês vão surgir pessoas que vão dizer coisas perversas. Porque no nosso meio, dentro das igrejas, surgirão aqueles que não têm zelo pela verdade, mas ensinarão doutrinas distorcidas só para atrair discípulos após si. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque você conhece a pessoa. Talvez você goste até da amizade da pessoa. É um irmão da igreja. Você conhece a pessoa de muito tempo, ele é crente há muito tempo. Você gosta da amizade dele, ele faz festa e te chama, ele te visita, você visita ele, você se senta com ele na calçada para conversar. E talvez você só diga: não, ele é falho, é imaturo, mas é um crente sincero, mesmo que ensine doutrinas destrutivas. O que fazer? Hein? Preste atenção aqui. O que fazer? Ser leal a Deus ou ser leal aos homens? E aqui eu uso o nosso exemplo. Foi o que a gente fez. Não poderíamos negar as verdades das Escrituras. Não poderíamos apoiar o acobertamento de pecados, ensinos que se tornaram tradição da denominação. Não poderíamos nos calar diante desses ensinos. Práticas antibíblicas que eram aceitas como normais. Quer ver algumas práticas antibíblicas que eram aceitas como normais? Primeiro, vou citar aqui 10. Lá dentro de onde a gente saiu. E hoje eu agradeço a Deus por ter saído de lá. Eu não estou dizendo que não tenha crente lá. Tem. Mas as pessoas ficarão com sua fé atrofiada lá. Não irão crescer. Não irão amadurecer. Não irão amadurecer. Agora confira comigo na Bíblia. Primeiro,
consagrar pessoas desqualificadas. Você já viu isso? Já viu ou não já viu? Mas o que é que a Bíblia diz em Timóteo? Quais são as qualificações do diácono, do pastor? Primeiro erro: consagrar pessoas desqualificadas. Não pode. Segundo erro: exaltar a figura de pastor a uma posição de senhor da igreja. Pastor não é senhor da igreja, pastor é servo da igreja. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, ou melhor, 1 Coríntios. Terceiro: desprezar o modelo bíblico da disciplina. Não disciplinar os membros faltosos conforme a Bíblia ensina. Indo contra princípios bíblicos que diz: tem que disciplinar desse jeito. Não, mas não pode fazer isso, porque vai ofender, vão botar na justiça, vão fazer isso. Você ama mais a Deus ou aos homens? Você ama mais a sua vida ou a Deus? Quarto: introduzir teatros, danças e entretenimento dentro das igrejas. Martinho Lutero, com a reforma protestante, ele entendeu que os teatros tinham que sair das igrejas. E quando ele fundou a igreja protestante, ele tirou o teatro. Aí as igrejas estão colocando teatro dentro das igrejas, colocando danças, colocando entretenimento dentro das igrejas. Mas a Bíblia ensina quais são os modelos, os elementos de um culto: doutrina, a palavra, louvores, oração, exortação. É isso que tem, exercício dos dons espirituais. A Bíblia não diz, Paulo não diz: olha, irmãos, se reúnam e dançam desse jeito, façam determinados teatros desse jeito, façam entretenimento desse jeito. Paulo não fala isso. A Bíblia não ensina isso. Os elementos do culto estão claros na Bíblia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Lá em Colossenses, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Louvor, palavra. É isso, são esses os elementos do culto. São esses os elementos do culto. Sexto. Quinto, na verdade, né? Priorizar o ensino de regras de homens, desprezando o ensino das doutrinas cristãs. Doutrinas cristãs como doutrina do pecado, doutrina da justificação pela fé, doutrina da santificação, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Bíblia, doutrina da igreja. Onde é que estão essas doutrinas sendo ensinadas? Mas regras, uso e costume, não corte isso, não faça isso, não coloque isso, não tire isso. Aí tem. Mas ensino bíblico, doutrinas bíblicas que foram ensinadas na palavra de Deus, aí não tem prioridade. Sexto, viver sobrecarregando os crentes com festas, trabalhos carnais e contribuições, dizendo que é para a glória de Deus. Passa o tempo todo ocupado, carregando, fazendo isso, planejando. Não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não faz nada. A ocupação é só isso. Sétimo, opressão pastoral sobre aqueles que se opõem. Só precisa se levantar contra. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Se levante contra. Se oponha. Se oponha, diga que é errado. Diga que está contra a Bíblia. Diga que não é certo. Para você começar a ser perseguido, levar em direta do púlpito e todo tipo de coisa. Meu irmão, eu não estou inventando isso não. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Oitavo, enriquecimento dos pastores às custas da igreja. Quantos pastores ricos?
enriqueceram as custas da igreja. Eu já vi. Chegou com um carrinho simples, já trocou com um carrinho bom. Eu já vi isso. O principal pastor presidente tem carro de mais de R$1 milhão. Irmão, você deveria se escandalizar com isso. Paulo era pobre. Paulo era pobre. Dinheiro da igreja é para aplicar no reino de Deus. Os filhos de crente estudando em escola simples, pública, não tendo nem roupa direito, e os filhos deles estudando nas melhores escolas particulares. Tem filhos que estudam até fora do país. Nono, falta de disciplina para pastores que cometeram pecados graves. Você nunca viu isso? Pastores que cometeram adultério, roubos, corrupção, todo tipo de coisa, deixaram de ser pastores? Não. Só muda de lugar. Isso é verdade ou não é? O problema não é local, é institucional. É a cultura da denominação que age assim. Em todo lugar. E os cultos festivos? A festa não é para Deus. Se concentram numa personalidade. É o culto do pastor. Culto em homenagem a fulano, em comemoração. Só que usa uma palavra bonita, em ações de graça pela vida de fulano. Onde é que está na Bíblia, irmão? A igreja se reunindo para comemorar a vida de alguém. Onde é que isso está na Bíblia? O centro do culto é Deus, é Cristo. Não são pessoas, é versículos para a pessoa, hinos para a pessoa, presentes para a pessoa. Quem já viu isso no meio do culto? Meu Deus, idolatria, palavras de exaltação, bajulação. E a pregação da palavra, vamos reduzir um pouquinho aqui. Reduzir um pouquinho. Já tinha só, era 15 minutos. Vamos deixar só 10? Vamos deixar só 10 minutos. A honra vai para o homenageado. E o culto que deveria ser para Deus, glorifica pessoas. Glorifica pessoas. Paulo falou isso. E eu digo isso. Na época que a gente estava passando por um problema, um pastor conhecido, ele estava nos ajudando muito. Ele vinha até aqui no dia que a gente foi apresentado como dirigente da igreja. Ele não veio porque botaram pressão nele. Se você for, você vai sofrer as consequências. O problema, irmãos, não é local, é global. Quando uma igreja ela não usa princípios bíblicos para tratar as coisas da forma bíblica, dá nisso. Ah, mas está tudo em paz. Está tudo em paz agora. Tá, porque ninguém se levanta contra, ninguém fala nada. Mas apareça um corajoso e comece a falar, e vai surgir todo tipo de rebuliço, vai fechar até congregação, como aconteceu. Não é brincadeira, não. A gente tem que abrir os olhos para a verdade. Você vai amar a Bíblia
a Deus ou você vai amar a sua igreja? O que é que você vai amar? Porque Deus lá do céu, Ele está vendo. A sua lealdade está sendo a Deus ou a sua igreja? Está aqui. Isso daqui, que eu acabei de falar aqui, Deus me deu 5 da manhã. Acordei sem sono e meditando nos textos bíblicos, e Deus abrindo a minha mente para trazer isso para a igreja. Paulo era isso, um pastor que protegia o rebanho e não um pastor que vivia às custas do rebanho. Um pastor que amava a igreja de verdade. Quem ama a igreja ensina a palavra de Deus à igreja. Quem não ama a igreja, ele está disposto a sacrificar algumas coisas por causa da igreja. E para concluir, é como se Paulo estivesse dizendo: vigiem, olhando para o meu exemplo, vigiem, pois eu não posso mais cuidar de vocês, mas Deus cuida de vocês. Não amem o dinheiro, mas se for necessário, trabalhem para se manter e ajudar aos outros, pois é melhor ajudar do que ser ajudado. Aí Paulo diz: vamos orar agora, porque vocês não precisam só de conselhos, vocês precisam de oração também. Veja os próximos para a gente concluir. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, eu entrego vocês nas mãos de Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo diz: olha, eu não posso mais cuidar de vocês, eu deixo vocês aos cuidados de Deus, que é muito melhor, porque Ele é poderoso para vos edificar. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Você só precisa passar 2 meses sem dar o dízimo, que Ele vai bater na sua porta, vai te chamar na rua. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Ah, Paulo, e como é que você sobreviveu? A igreja tem que dar, porque senão o pastor vai passar fome. O pobrezinho que está andando num carro de mais de 100 mil reais. Veja aí. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Eu trabalhei para o meu sustento e para sustentar aqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando desse jeito, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Olha aí para que serve o dinheiro que Deus nos dá, e por aplicação as contribuições que a igreja dá, e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só que eles entendem diferente. Eu só sou feliz se vocês me derem. Me dê.
Me dê. Se não der, começa a ficar triste, começa a ficar com raiva, começa a trazer palavra dura, começa a ferir, começa a escantear, começa a dizer que vai para o inferno, começa a dizer que está em pecado. É desse jeito. Diz que está roubando a Deus. É desse jeito. Irmãos. Próximo. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Paulo orou, porque ele não confiava só nas palavras dele. Ele tinha que entregar aqueles pastores a Deus. Sigamos em frente, meus irmãos. Deus está conosco. A sua vida é um exemplo. A sua vida é um exemplo. E para concluir, quer saber se uma igreja é bíblica? Só precisa olhar. Aqueles que vivem em pecado, escandalizando a igreja, não são disciplinados. Mas aqueles que são exemplares, pregam o evangelho e nunca escandalizou, são. Pronto. Isso daqui é para abrir os olhos, para ninguém esquecer disso. Para abrir os olhos. Vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que lembrar disso. Nós devemos perdoar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas. Devemos saber que tem pessoas salvas lá. Crentes sinceros. Fracos, mas sinceros. Pastores sinceros. Que são crentes sinceros. Mas o sistema se corrompeu. Eu digo isso sem nenhum medo. Se corrompeu. Se corrompeu. A forma de resolver os problemas, de tratar as coisas, não é mais pela Bíblia. Não é mais pela Bíblia. É intimidação, medo, exclusão, todo tipo de coisa. É desse jeito. Então, quando eu digo que eu estou alegre, eu estou feliz por Deus ter me tirado de lá, eu digo com toda sinceridade. A primeira coisa, e mais importante, é que eu passei 15 minutos aqui de 9 horas. Esse era o máximo tempo que eu tinha para pregar a palavra de Deus. A desculpa é, se Deus quiser falar, Ele fala em 15 minutos. Ele fala em 15 minutos. Aí a gente vai para a Bíblia. Paulo passou uma noite inteira pregando. Então Deus não usava tanto Paulo não, porque precisou de uma noite inteira para Deus falar através de Paulo, né? Que Deus nos abençoe. E se você fosse partir hoje, o que você teria para dizer? Que exemplo você teria para dar? Hoje, com certeza, eu diria: as minhas mãos estão limpas.